Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Vishwaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Namastê, bem-vindo de voltas. Então, desdobrando o finalzinho deste verso, né? Aqueles que buscam a compreensão de mim mesmo através do Yana, né? Como atitude yajnana, irão cultivar o conhecimento, irão praticar o Yana Yoga do Vedanta, a investigação Vichara do Vedanta. Esses são os buscadores mais avançados. Então, eles estão interessados no quê? Eles querem compreender o Deus sem forma, porque, compreendendo a natureza de Deus, como substrato de tudo, eles não poderão mais excluir si próprios daquilo que é a totalidade. Portanto, se Deus é o substrato de tudo, ele é o substrato do meu Jiva-Atma também. Por isso, nós dizemos que a consciência universal pura, né, é idêntica à consciência refletida do Jiva-Atma. Aquele que compreende o Deus sem forma, sem som, sem tato, sem imperecível, além do tempo, do espaço, além do sabor, do cheiro e do toque, além do fim, do início, né? Este compreendeu o Deus eterno e imutável. Somente este fica livre das mandíbulas da morte, né? Porque a pessoa transferiu o seu senso de identidade naquilo que é dentro do tempo, do espaço, e que será consumido pelas mandíbulas do tempo, né? Shiva. O corpo-mente irá, né? Chegará ao ponto de ser triturado, né? Pelo tempo, destruído, os elementos retornam às suas fontes originais, né? E o corpo vai embora. Somente essa transferência de identidade permite ao indivíduo viver sob o ponto de vista da imortalidade. Ah, mas eu quero a imortalidade para o corpo. Isso não existe, isso é fantasia infantil que existe no mundo do yoga, o mundo do esoterismo, né? Misticismo. Não existe. No máximo, de repente, algumas pessoas, alguns seres conseguem prolongar muito a vida desse corpo físico, né? Através de poderes siddhis, né? Mas ainda assim, tudo que tem um início tem um fim. No dia de hoje, eles querem prolongar a vida do corpo, mas não é prolongar, eles querem simplesmente, eles querem implantar, né, a inteligência artificial, do modo que nós possamos ter os nossos avatares e viver eternamente como um ser robótico, né, dominado pela inteligência artificial robótica, que no final das contas não tem mais um ser, não tem mais uma alma, é um programa. Isso é a coisa mais estúpida e as pessoas estão entrando nessa, caindo na venda, né? Eles vendem essas ideias, as pessoas menos informadas, menos sábias, né? Elas vão entrando o modo enganoso que eles vendem essa ideia. Portanto, através da investigação vedântica, nós buscamos a compreensão final deste Deus sem forma, como minha própria natureza sem forma. Mas, como nós sabemos, aqueles que não estiverem ressonando com esta compreensão da natureza sem forma, daquilo que é o Atma, eles devem buscar uma forma. Eles podem pensar em mim como multifacetado. Multifacetado é ver o Ishvara, o Criador, como a criação inteira, né? Eles podem adorar esta
esta forma integral do Senhor, como todo o universo. Saiba que todas as formas são somente aparentes expressões daquilo que é o substrato, daquilo que é o Senhor absoluto. 1000 cabeças, 1000 olhos, a gente precisa transcender tudo isso. A realidade autoluminosa é a única e é a criadora do céu e da terra, tendo criado o universo por si mesma, e a partir de si mesma ela se tornou possuidora dos olhos, dos rostos, das mãos, dos pés. Tudo isso são expressões daquilo que é o substrato de tudo isso, né? O modo qual nós interagimos e contatamos e experimentamos essa ordem aparente, é sempre a inteligência suprema deste Deus, Nirguna, manifesto como o Saguneshwara, a inteligência suprema. Ele controla todos os karmas, ele dá todos os palas, méritos e deméritos. Tudo isso é representado pelas suas mãos e os elementos constituintes do universo que fornecem a cada alma individual um corpo, né? E o corpo material representado por pernas ou asas. Uma outra passagem aqui que minha mente seja de resoluções belas e divinas, repleta de pensamentos da natureza de Deus. Há uma outra passagem que diz que minha mente tenha desenvolvido, né, a discriminação, o discernimento e a sabedoria necessária para que eu redirecione a minha vida com base nessas resoluções, né, divinas. Eu quero a resolução da minha vida é reconhecer definitivamente a minha natureza divina, a minha natureza não temporal, a minha natureza eterna. E para isso eu tenho que manter a minha mente, né, ocupada com pensamentos a respeito da natureza de Shiva, que é Deus, uma expressão de Deus, ou repleto de pensamentos referentes à real natureza de Shiva, como o Nirguna Atma, o meu próprio Atma. Em Mahanyasa, você deve ter ouvido, o Senhor com rostos em todos os lugares significa o quê? Todo rosto é o rosto do Senhor. É uma aparência que ocorre projetada naquilo que é o Senhor, aí aparece como é um rosto. Saiba que esse rosto é o rosto do Senhor. Algumas pessoas adoram Deus deste modo, mas tem pessoas que acham difícil essa visão do Karma Yoga, ver Deus manifesto em tudo e em todos. Por isso, eles preferem um Deus isolado, um Deus pessoal, localizado, né, distinto de outras formas. E os Hare Krishnas, eles são meio fanáticos a respeito disso. O Swami aqui, ele comenta que eles são tão fanáticos, eles reprovam tanto, eles competem tanto com as outras divindades, que eles até manipularam e modificaram o mantra, né? Hare Krishna, Rama Rama, Krishna Rama. Eles simplesmente falam Krishna, 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 Krishna. Eles tiraram o Rama de dentro. Você deveria estar dizendo, né? Rama Hare Rama, Krishna Hare Krishna, mas eles tiraram o Rama de lá. Então, o Swami Shimayananda, ele conta uma fofoquinha para a gente, ele costumava dar aulas do Gita, campus do Gita, e ele ia lá para Mumbai, né? E ele ia muito lá num ashram de um Swami que era devoto de Shiva. Então, o que que ele fazia? Ele falava muito. Peraí. Ele não acha que a divindade principal era Shiva. Agora, parece que este povo, Hare Krishna, está criticando. Ele ganhou todo o dinheiro falando sobre Krishna. Ele conquistou com o nome Krishna. Então, eles são muito específicos sobre a forma específica. Ele está enfatizando isso, né? Mas eu não sei a história do Shimaya aqui. Ele ia lá, ele dava palestras no Gita e ele propagava o Gita. O principal lá, o chefe lá, era um devoto de Shiva.
mas ele não fala. Eu fiquei curioso de saber se ele ia lá e aí falava muito sobre Shiva, né, para agradar o pessoal lá e receber, né, mais doações ou alguma coisa, ou se ele simplesmente ia lá e falava de uma outra divindade como Krishna para provocar o intelecto dessas pessoas fanáticas, né? Não entendi. A gente precisa de, né, evitar fanatismo, esse é o ponto. Não ficar preso a nenhuma imagem específica. No início, tudo bem, mas jamais compare, jamais compita, né, com as outras. Ah, eu sou superior. Esse fanatismo é uma coisa realmente muito chata, né? Às vezes eu digo que eu sou um fanático, mas o fanatismo vedântico é diferente. É simplesmente, depois de você ter observado muitas estruturas religiosas, espirituais por aí, você chega no Vedanta e você vê que é simplesmente um outro universo, é uma outra dimensão, é muito superior, infinitamente superior. Eu chego ao extremo de dizer que todas as outras estruturas são derivações da sabedoria espiritual revelada nos Vedas. Quando você chega naquilo que é o suprassumo da religiosidade espiritual, você vê todas as outras com as suas limitações, que incluem fanatismo. E se o fanatismo nosso é dizer assim, não existe um instrumento mais eficaz, não existe uma ciência da realidade mais eficaz, profunda, elegante, coerente, como apresentada pelos Vedas e o Vedanta, né? Não existe. Eu estava assistindo ontem um videozinho que apareceu, porque eu sou muito interessado nos acontecimentos atuais do mundo, né? Porque a implementação da nova ordem mundial, uma coisa que eu já conhecia há décadas que estava em processamento, né? E agora eles estão implementando. Então, tinha esse papo no qual a nova ordem mundial, eles querem fazer tudo né? Eles querem fazer um governo, uma ciência, ninguém pode contestar o governo, a ciência, e uma religião. Eles chegaram ao ponto de dizer, é um esporte único, eles são loucos, eles querem eles querem controlar tudo, uma religião, tá? Aí tinha uma discussão totalmente intelectuosa, pessoas que escreveram livros, isso e aquilo, criticando o Vedas, porque quase todo esse contexto ocidental é fundado num fanatismo a respeito do cristianismo. Um Deus, né? Um Deus como é que se diz? Um Deus único, né? Um Deus, uma religião monoteísta, né? E criticando, dizendo que a religião védica é politeísta, é um absurdo, por isso e por aquilo. Eles, sem nenhuma compreensão dos Vedas, eles escrevem livros criticando os Vedas e dizendo que a nova ordem mundial quer tirar elementos dos Vedas, como o Dharma, o coletivismo, o sacrifício pelo bem coletivo, para implementar nova religião de modo que todo mundo perca o seu individualismo e faça um sacrifício pelo coletivismo, que é um aspecto que eles estão integrando, né, em tudo que eles têm feito nos últimos 4 anos, em bem o benefício do coletivo, né, essas coisas todas, né? Senão você não é uma pessoa dármica. Então, qualquer conhecimento pode ser utilizado, as partes que interessam a eles, para criar. Mas o meu ponto aqui é que eles estavam criticando os Vedas, dizendo que uma religião fundada, né, em diversos deuses, né, politeísta, né, é uma religião confusa, porque a religião verdadeira é cristã, existe somente um Deus, e existe somente um Filho de Deus, e esse Filho de Deus veio aqui para pagar pelos nossos pecados, como se não existisse uma lei do karma, na qual todos nós somos responsáveis, e cada um de nós tem que pagar com os nossos papas, né? Não, esse Deus, só Jesus vai salvar. E você vê pessoas inteligentíssimas presas nesse fanatismo em torno desses conceitos cristãos, que são rudimentares comparados com a estrutura religiosa dos Vedas, né? Que mesmo apresentando Deus em sua natureza saguna, apresenta de uma elegância incrível. Deus cria, ok, você acha que existe uma criação? Ele cria como? A partir de uma causa inteligente. Ele sustenta, sim,
através de leis e princípios. Então, a causa inteligente é Brahmaji, a causa que sustenta em todas as suas leis é o Vishnu, né? E Shiva, aquele que recicla tudo. Então, não existe nada mais sofisticado, bonito, coerente, e depois as leis que regem e a importância, né, deste relacionamento entre o Jiva, a criatura, e o Criador, compreendendo as suas... Mas é de um outro planeta, entendeu? E as pessoas estão lá fazendo discussões filosóficas fundadas totalmente na ignorância a respeito destas revelações védicas, né? Então, o fanatismo realmente é um problema. Muita gente inteligente que eu acompanho, porque elas são muito bem informadas a respeito do que está acontecendo no mundo, ainda assim tem uma visão tão rudimentar, porque são fanáticos pelo cristianismo e a ideia de que Deus é o único, Cristo é o único Filho de Deus e que vai nos salvar. Se Cristo é o único Filho de Deus, então o que isso faz de nós, né? Então nós seríamos todos bastardos, né? Porque não somos filhos de Deus, né? Então são incoerências absurdas, infantis. Mas eu não posso criticar mais nada. No outro dia eu fui criticar, né, a yoga de alguém aí, né? As pessoas se ofendem, né? Eu sei que essa conversa aqui poderia ofender muita gente, mas me surpreende se ela ofender pessoas do Vedanta Brasil, entendeu? Porque a pessoa do Vedanta Brasil já deve ter crescido o suficiente para não se ofender com determinadas críticas. E aí, quando eu digo que eu sou um fanático pelo Vedanta, é um fanatismo fundado, né, numa compreensão, né, intelectual, né, racional, lógica, né, que justifica o fato de que você diz, não existe nada como o Vedanta, mas nós não somos realmente fanáticos, porque eu não vou por aí tentando empurrar o Vedanta goela abaixo de ninguém. Eu evito. As pessoas querem saber, eu digo, tem certeza? Então tá, então liga para mim semana que vem. Tem certeza? Por quê? Porque eu já descobri, depois de 10 anos de experiência, que é uma perda de tempo quase, tentar compartilhar. No início eu me excitava quando alguém dizia, vamos lá, eu quero saber de verdade. Vem aqui, vamos lá, vamos falar. Aí você vai fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Ninguém vai compreender a beleza dessas escrituras reveladas diretamente do Lorde. Se isso faz de mim um fanático, mas eu não sou um fanático como Hare Krishnas, porque eles vão de porta em porta tentando ganhar novos adeptos, né? Ok, o próximo arquivo. Então, nós estávamos vendo as descrições da natureza de Deus. É muito bonito este arquivo. Então, nós sabemos que a natureza superior de Deus, como a única realidade, um sem o segundo, só é possível ser obtida não como experiência, mas como conhecimento. E esse conhecimento da natureza única realidade, significando não existe nada além desta realidade, ela é de natureza ilimitada. Daí o termo Ananta, e daí o termo Ananda, que é traduzido entre nós no Brasil como um sentimento de paz e satisfação decorrente da sensação que eu tenho, da convicção de que eu tenho de que nada realmente pode ser adicionado ou subtraído de mim, porque eu sou o oceano de Brahman. Eu sou puro, eu sou cheio, eu sou inteiro e completo. Ananda, bem-aventurança, ela só é possível na medida que nós reivindicamos e assumimos, abraçamos a nossa natureza sem limites, que é um sem o segundo, que é a consciência que pervade, permeia e acomoda essa sobreposição de todos os namarupas, entre eles todos os seres vivos, os seres inertes também. Então, a natureza superior é o que nos permite o quê? A experiência, os frutos do autoconhecimento só ocorrem quando nós internalizamos este yanas, conhecimento a respeito da nossa real natureza como consciência original, como existência não dual, e somente quando a gente compreende a nossa natureza não dual, ilimitada, como consciência, a única realidade, aquilo que jamais se modifica, aquilo que não tem fronteiras ou limites, somente quando a gente compreende
devidamente a nossa natureza Ananda, do Sat Chit Ananda, somente quando a gente compreende e internaliza a compreensão de nossa natureza Ananda, a gente colhe os frutos do autoconhecimento, tá? Que é um sentimento de segurança de que nada realmente pode me afetar em minha real natureza barra identidade. Como o quê? Como Nirguna Atma, que é idêntico a Nirguna Brahman. Eu sou livre de atributos. Ah, mas você tem um complexo corpo-mente desenhado por tantos atributos. Essa é a minha natureza inferior. A minha natureza superior é Nirguna Atma, que é idêntica à natureza Nirguna Atma de Ishvara e Nirguna Atma de Brahma. Sempre que nós sabemos, usamos a palavra Deus no âmbito do Vedanta como um meio de se libertar da problemática do samsara, nós estamos nos referindo à natureza superior deste Deus. Quando nós dizemos que o propósito final de todos esses ciclos de nascimentos é simplesmente e somente a compreensão desta natureza superior, nirguna, do Atma, você precisa saber que este propósito final se refere sempre a esta natureza do Paraprakriti ou do Nirguna Atma de Deus, que é idêntica à sua natureza Nirguna. Por outro lado, sempre, isso é bacana, por outro lado, sempre que nos versos, nos textos dos Vedas, nós falamos sobre a devoção e a adoração, a entrega, né? Rendição, etc., nós estamos falando no contexto de quê? Do Deus com atributos, tá? Então, nós nos referimos ao Deus coloridos pelos gunas de Maya, o Deus como atributos, nós projetamos o Deus real, que é Nirguna, utilizamos um símbolo que é um Deus colorido por algumas qualidades e atributos, e aí nós temos a dualidade, eu e o meu objeto de adoração, eu e meu objeto de devoção, aí então nós estamos no campo, né, da adoração ou devoção dualista, porque no final das contas toda devoção é dualista. E aí eu posso considerar diversas formas e nomes para contextualizar este objeto de adoração. Mas tudo isso se trata da natureza inferior de Deus. A palavra Deus é usada livremente em nossas escrituras, até mesmo no Bhagavatam, que encontramos no contexto da adoração, devoção. Deus realmente se refere à forma inferior, que é finita, né? Cheia de atributos. E quando apresentamos Deus como o objetivo final do processo da alma individual, nós devemos lembrar que quando nós falamos de adoração, nós nos referimos às formas finitas inferiores de Deus. Quando nós falamos sobre o objetivo supremo final, nós nos referimos à natureza superior, nirguna, de Deus. Porque a libertação somente é possível se nós compreendermos a natureza ilimitada e infinita do Atma. E esta natureza ilimitada e infinita, ela é livre de atributos e ela é idêntica à minha real natureza como um ser consciente, o Atma. Eu sei que eu sou, eu sei que eu existo, e a minha natureza real não são os sagunas de Mayas que configuram este complexo corpo-mente único. Não, a minha real identidade é nirguna, tá? É a consciência e existência livre e independente da projeção dos gunas de Maya, das configurações dos gunas de Maya, que estão sempre se modificando. Uma forma finita de Deus nunca pode ser o objetivo final de quem busca a libertação do samsara. O Upanishad é muito claro, você pode se apegar a qualquer forma finita de Deus para você fazer a devoção, a adoração dualista, mas nunca poderá tomar a forma finita como a sua destinação final. Não? A gente precisa manter este foco, esta clareza de intenção, esta clareza de destino, né?
Tem uma passagem no Kenopanishada que diz que o Brahman real, o Deus real, não é aquilo que as pessoas adoram por aí. Não é bacana isso, né? O Deus real é a natureza intrínseca de cada adorador do Deus aparente. O Deus adorado, formado com o nome, com a forma e com características e atributos, pode ser usado no estágio inicial ou intermediário, mas o meu destino final é compreender a natureza deste Atma Nirguna, deste Jiva Atma Nirguna, que é Paramatma, livre de Nirguna, livre de gunas. Então, somente o Deus sem forma representa o Atma livre dos gunas, livre das modificações que ocorrem dentro do âmbito da consciência nirguna. Então, muitas descrições desse Deus sem forma nos foram apresentadas até então, né? Nos últimos versos, sem forma, sem cor, sem cheiro. Os órgãos dos sentidos não conseguem contatar, a mente não consegue também contatar, né? Então, este é o Deus sem forma, que é a natureza do buscador do Deus sem forma. Como é que você vai, como um Deus, a minha natureza é sem forma, sem atributos, sem qualidade, sem guna, e eu estou buscando o Deus também sem forma, sem atributo, né? Eu preciso de abandonar todas as ideias, né? De eu, um buscador com forma e com atributos, eu sou inteligente, sou isso e aquilo, e compreender a minha natureza também livre de gunas, para poder compreender a natureza livre de gunas do Criador. Você não consegue compreender o Criador livre de gunas, a menos que você compreenda a sua natureza livre dos gunas. Você entende? E a gente vai sempre projetar a nossa perspectiva, a nossa compreensão. Se você se sente um Atma colorido pelos gunas, você irá projetar um Deus colorido pelos gunas. A menos que você, através desse relacionamento com um Deus que você projetou como algo fora de você, algo também colorido pelos gunas de Maya, a menos que você transcenda essa identidade com os seus próprios gunas, você vai estar sempre preso nesta projeção de um Deus com atributos dos gunas de Maya, né? Então, você precisa dessa interação, né, entre o Criador, eu e a criatura, e a compreensão deve emerger simultaneamente. Você só vai compreender a natureza nirguna de Deus na medida que você compreender a sua natureza nirguna também, simultaneamente, tá? A ignorância de Deus é a causa de todos os problemas da humanidade. Se esse destino, se este propósito final não for compreendido, se a vida do indivíduo não for conformada com este objetivo, será um desperdício, né? Você ficará simplesmente ainda preso, perdendo tempo no samsara, que é um mundo de Maya, né? A jurisdição de Maya, a dimensão de Maya. Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue compreender qual é realmente o propósito de todos esses nascimentos, qual é o meu destino real. Deixa eu ler essa passagem aqui, palavra por palavra, porque parece prometente. Quando o destino que realmente vale a pena não for conhecido, certamente eu terei todo o resto do mundo como meu destino. Se eu não compreendo o destino como a compreensão, aqui não é uma experiência, mas a experiência, conhecimento, né? Nós vimos isso nos versos anteriores, que a vida nada mais é do que contatar o mundo de matéria e energia, extrair uma certa compreensão daquilo que se trata, este objeto de experiência, né? E aí a gente vai ter uma experiência, né? Gostei, não gostei, sou indiferente. Então, a experiência e o conhecimento, eles estão sempre juntos, né? Você contata
alguma coisa, seja através do conhecimento puro, ou seja, através da experiência sensorial. Se for a experiência sensorial, você vai ter que determinar um determinado compreensão a respeito daquele contato, né? Então, quando a gente vive a vida contatando as coisas desse mundo de matéria e energia, na fantasia, na ilusão de que realmente eu posso obter o ilimitado e infinito através desses conhecimentos, né? Eu estou realmente ignorando aquilo que é o destino final, que é simplesmente de voltar todos os meus esforços para o conhecimento daquilo que é a real natureza deste universo, a real natureza de Deus, a real natureza do Jiva, né? Mas, infelizmente, eu fico preso no mundo sem saber que todas as coisas do mundo jamais me darão a paz e a segurança permanente que eu estou buscando. Portanto, há uma emoção como se você comprasse um ar-condicionado. Aí, a história do ar-condicionado agora, eu entendi. Ele está dizendo quando o calor da Índia, do sul da Índia, é tão grande, e você juntou um dinheirinho e falou assim, finalmente eu vou comprar um ar-condicionado. Então, você diz assim, ok, agora eu comprei um ar-condicionado. Só que você teve uma reação inicial de muita satisfação e emoção no primeiro contato com esse ar-condicionado. Seria isso? Ele vai pulando de um exemplo para o outro, mas qualquer um desses objetos de experiências dará uma satisfação temporária, impermanente, né? E de novo, você vai dizer, tudo bem, agora eu comprei um ar-condicionado, mas ainda eu me sinto, né, vazio, limitado, né, não satisfeito. Não importa, né, o conhecimento, a experiência sensorial de satisfação que você tenha, jamais irá satisfazer o espírito, a alma, a essência do indivíduo, né? O verdadeiro destino é a compreensão de sua natureza pura, a natureza nirguna. Esta é a única solução. Nenhuma outra experiência barra conhecimento de coisas deste mundo irão resolver esse problema. Tendo mencionado tudo isso no verso 11, a partir do verso 12, Krishna categorizou as pessoas em dois tipos de pessoas. As pessoas que diagnosticaram o problema e pararam de procurar a solução no mundo, e, distintamente, aquelas que não diagnosticaram devidamente o problema e continuam procurando a solução no mundo, né? Dois tipos de pessoas, umas com mais discriminação e outras com pouca discriminação. A maioria são pessoas de pouca discriminação, elas não compreendem o verdadeiro propósito, que é o reconhecimento da minha natureza purnatva, né? A natureza cheia, inteira, completa, como consciência não dual, a única fonte de paz, alegria, segurança, felicidade. Portanto, dizem que dizem, quando define a filosofia. Então, ele faz um exemplo do que seja a filosofia, né? Uma piada famosa, conhecida. A filosofia comum cego, né? À procura de um gato preto num quarto escuro no qual o gato não se encontra. Então, a filosofia jamais irá resolver este problema. Então, a filosofia aqui ela está exemplificando o fato de que qualquer conhecimento científico, né, objetivo, que inclui filosófico, que filosofia é aquele conhecimento, deste ponto de vista, essa filosofia é como uma pessoa cega num quarto escuro procurando um gato preto que não se encontra ali. Então, não existe um conhecimento com menos valor utilitário, entendeu? O benefício utilitário que este tipo de filosofia. Existem conhecimentos científicos que produzem um certo benefício, valor utilitário, muito embora não satisfaça realmente, né, a sede de paz, segurança, né, e alegria e felicidade do Jiva Atma, tá? Então, ele está exemplificando aqui a busca pelo conhecimento filosófico, né, como um desperdício em vão de tanta energia,
Então, a vida é mais ou menos como se você fosse um filósofo buscando pela felicidade através de um processo filosófico que não produz nenhum benefício, nem mesmo emocional, sensorial. É tudo aqui, o yugo, 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 yugo. Então, este é o exemplo da filosofia aqui. Essas pessoas ignorantes estarão tentando de tudo sem compreender exatamente o que elas querem, onde elas querem chegar. Eu vejo pessoas tão perdidas no mundo da filosofia, algumas delas me contatam e às vezes eu fico assim, não, nem vou tocar, não vou nem entrar em contato, porque é impossível se ajudar uma pessoa tão perdida no mundo das teorias, dos conceitos intelectuais áridos, né? Sem nenhum propósito, que não conduz a nenhum benefício prático existencial. Se você encontra uma pessoa confusa a esse nível, você perguntar o que você faz, dirão que isso é o que elas não sabem. Eu não sei exatamente o que eu estou fazendo com a minha vida, mas eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou confuso, eu estou tateando, eu estou mudando constantemente de um foco para o outro, eu estou perdido, né? Totalmente perdido, como a grande maioria da humanidade. Qual é o meu objetivo na vida? Eu não sei. O pior é que as pessoas, quanto mais confusas e perdidas, mais arrogantes elas são. É a história de que não existe nada mais incurável do que um ignorante que pensa que seja um sábio, né? Isso é incurável. Primeiro passo é o ignorante admitir que eu sou ignorante, portanto, eu preciso desenvolver a sabedoria, né? Qual é o objetivo intermediário? Qual é o objetivo final? Essa clareza de perspectiva. Eu tenho um objetivo intermediário, que é o desenvolvimento de qualificações necessárias, porque o meu objetivo final requer essas qualificações devidamente desenvolvidas. O desenvolvimento destas qualificações, que é o meu objetivo intermediário, é o mais difícil, é a etapa mais difícil no processo vedântico. Mas, como eu disse, a gente não precisa ser 100% qualificado, a gente precisa ser X% qualificado, né? Um pouco qualificado. Mas as pessoas perdidas, elas entram no oceano do samsara sem nenhum objetivo, é como se fosse uma canoa sem leme, né? Muito legal, uma canoa sem leme, uma canoa sem, como é que você chama? Isso é leme? Não, o leme é a direção do barco. Isso aqui é o quê? Remo, remo, remo. Remo. Remo, 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 obrigado. Então imagina você numa uma canoa sem remo e sem leme, né? Onde é que você está indo? Eu não sei, cara. A minha filosofia é como aquela, né? Deixa a vida me levar, viva leva eu, né? E as pessoas pensam que isso seja uma filosofia realmente espiritual, apressável. Pessoas indiscriminadas estão cheias de vãs esperanças, fazendo buscas, buscando conhecimentos e fazendo ações em vãs, inúteis. E aí ele faz uma passagem nesse parágrafo dizendo assim, a gente compreende isso no Ocidente, né, onde as pessoas não tiveram contato com as escrituras reveladas, as escrituras védicas, né? Então tudo isso é compreensível que elas sejam tão perdidas no materialismo, mas aqui na Índia, onde todos nós nascemos dentro do âmbito desta cultura védica, onde esta orientação sempre esteve disponível, onde os gurus sempre estiveram disponíveis, né? Esta tradição, Param Param, sempre esteve viva e sobreviveu viva até agora, né? Apesar de toda a ajuda que nós temos desta nossa Sampradaya, dessas escrituras reveladas, a maioria das pessoas, principalmente no Ocidente, mas até mesmo na Índia, que se materializou, né? Elas vivem como pessoas no oceano do samsara, numa canoa sem leme e sem remo, né? Krishna
teve pena dessas pessoas e ele disse que existem algumas poucas pessoas com discriminação. Entre milhares de seres humanos, um raro luta pela libertação, ele diz. No capítulo 7, ele também diz a mesma ideia. Ele repete aqui, eu já lhe disse antes, nos capítulos 9 e 7, que são capítulos semelhantes e paralelos. Ele diz, ó Arjuna, tendo adotado a natureza satívica e tendo conhecido que eu sou a causa imperecível de todos os seres, de todas as almas nobres, as pessoas me adoram com uma mente livre de distrações. Nós vimos isso na aula passada. Verso bonito. São pessoas que tiveram sorte, ganharam o bilhete da loteria, portanto, encontraram as escrituras e o guru. Será que é simplesmente uma questão de sorte? Não, são pessoas com méritos kármicos e espirituais, pessoas com punha espiritual. Elas vieram e compreenderam que somente a compreensão da natureza nirguna de Deus irá resolver o problema do samsara. Isso não faz da pessoa uma pessoa totalmente isolada na floresta ou no ashram, longe da interação com as sociedades do nosso planetinha dos bárbaros. Não, elas podem e devem manter as suas atividades, elas podem ter buscas e ambições mundanas a cumprir, como eu preciso ganhar dinheiro porque eu preciso deixar a casa essa ou aquela, né? Eu preciso de viver num ambiente mais conduzente para a minha investigação, portanto, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cumprir esta ambição. Então, tudo isso existe, né? E está ali e não deve ser negligenciado, porque nós temos o Karma Yoga, a ciência que converte todas as nossas ações em práticas ou sadhanas espirituais. Então, as atividades não são condenadas, a gente vive neste mundo interagindo através dos nossos papéis no mundo, mas sabendo que tudo isso é uma atividade secundária, a minha atividade principal é essa investigação, é o desenvolvimento dessas qualificações que me permitem compreender a natureza nirguna do Atma, o único Atma que existe. Não tem nenhum problema que a gente possa descer numa estação intermediária do trem, sabendo que aquela é a minha estação intermediária, de que eu não posso daí deixar a estação e perder o trem, porque aí eu vou perder minha mala e perder o trem. Mas na Índia isso nunca foi um grande problema. O trem parava, o trem era comprido de 1 quilômetro de trem, pesado, aqueles trens antigos da época do Império inglês, né? Britânico. E ele para numa estação, ele ocupa toda a plataforma, passa da frente da plataforma, né? A plataforma não é longa o suficiente para o trem, então ele se move muito devagar. Aí você está lá comendo o seu bolinho de arroz fermentado, né? Fazendo alguma coisa cheio de germe e bactéria, né? Tomando um chá também cheio de germe e bactéria. E aí o trem começa a se mover, você fala, tudo bem, é um trem indiano, né? Primeiro, ele não fecha a porta porque ele não tem porta. Segundo, que ele começa a ir e você pode ir tranquilamente caminhando, apertando um pouco o espaço depois de alguns minutos, e você vai mais rápido que ele, você entra e nenhum problema, né? Você sabe que aquela estação é a minha estação intermediária e eu jamais vou deixar de entrar, retornar para o meu trem, porque o meu objetivo é a destinação final, onde eu quero concluir este processo individual, né, que em geral leva muitos nascimentos. Então, tudo isso nós vimos o Deus sem forma, o Deus com forma. Aí ele faz menção na própria cultura védica, se você atribui a forma para um Deus, você tem que depois vai criando formas que sejam representações mais generalizadas daquilo que é o Deus. E tudo isso vai levando até o ponto de nós chegarmos ao famoso Shiva Linga, que é uma forma esférica, que eu nunca entendia, né? Por que o pessoal adora o Shiva Linga?
né? Que é simplesmente uma forma esférica, alta, assim, né? E existe uma outra, que é o saligrama, que é uma pedra negra em formato de um disco. São coisas cilíndricas, circulares, que são representações de uma forma que inclui todas as outras formas. Então, tudo que existe nesta cultura védica são representações, são símbolos. Então, o Shiva Linga, por exemplo, é uma forma esférica, né, de uma pedra que representa todas as formas são contidas numa forma esférica, por exemplo, tudo é incluído nela. Então, todas essas simbolismos, representações, é bacana compreender um pouquinho disso, mas a gente não quer perder tempo fazendo nenhum ritual, né, voltado para uma representação do, de Brahman, de Saguna Brahman, como Shiva Linga, né, quando a gente tem a visão do Karma Yoga, que é ver todo o cosmos, todo o universo manifesto como uma expressão de Deus em sua causa inteligente, a inteligência e as leis que projetam e sustentam tudo isso. Muito mais sofisticado, muito mais eficaz neste processo de purificação e preparação e desenvolvimento das qualificações necessárias. Então, se o indivíduo, depois de passar por tudo isso, todo esse processo do Karma Kanda, com tantos rituais e sadhanas, isso e aquilo, se ele sobreviver tudo isso, sem se tornar um materialista e se voltar contra Deus, né? Se ele consegue desenvolver um grande amor, adoração, apreciação pelo Senhor, né? Mesmo que seja um Senhor com forma, ele certamente chegará ao Deus sem forma. Esse é o propósito. Então, a jornada nossa é a compreensão da forma até nós compreendermos o substrato de todas as formas. E eu sou o substrato de todas as formas. Não é assim, Marinéia? Ok. Então, é do Dvaita, do mundo dos Namarupas, dos nomes e das formas, a gente vem para o Advaita, que é a compreensão do substrato de todo o mundo Dvaita. As formas ocorrem dentro do âmbito daquilo que é livre de formas. No Mandukya, nós temos a passagem no qual é dito, eles consideram que o Turiya não é aquilo que é a consciência exterior, nem a consciência interior, nem a consciência voltada para ambos os lados, nem a massa de consciência, né, não manifesta, nem a consciência consciente, nem inconsciente. Este Turiya é além da percepção, além da interação, além da compreensão intelectual, para além da inferência, é além da inferência, não é possível nem mesmo através de conhecimento inferencial. Tem muita gente que pensa que o Vedanta é o processo no qual você compreende o ser através do conhecimento inferencial, né? Mas não, todo e qualquer conhecimento inferencial é baseado no quê? No conhecimento sensorial. Todo ele. A ciência toda, todas as ciências neste planeta, são todas elas fundadas, construídas nas inferências, e todas as inferências são fundadas nas percepções e os conhecimentos sensoriais, tá? Então, no mundo da ciência, você utiliza a percepção e a inferência para obter conhecimento. Mas o autoconhecimento não é o conhecimento inferencial, porque isso reduziria o objeto de conhecimento, que é Brahman, né, a um conhecimento perceptivo sensorial, porque todo conhecimento inferencial se baseia no conhecimento sensorial. Eu vi o fogo, experimentei o fogo, senti o cheiro do fogo, né? Vi que o fogo queima e vi que o fogo é sempre associado com fumaça, né? Então, eu obtive um conhecimento direto sensorial do fogo. Amanhã eu vejo, no período da seca, se tem fumaça lá em cima, eu digo assim, meu Deus, tem fogo, que perigo, e se pegar fogo em tudo? Então, é um conhecimento inferencial, sim, mas ele é baseado no meu conhecimento sensorial direto daquilo que é o fogo e aquilo que é o subproduto do fogo, que é a fumaça, né?
entre outras coisas. O calor também é um outro subproduto do fogo, né? Então, tudo isso não serve para que a gente possa compreender a natureza do Nirguna, ser Nirguna Deus, nem através do conhecimento inferencial. Este Nirguna Deus está além dos pensamentos, além de qualquer descrição. Ele é rastreável através da autoconsciência ininterrupta. Então, essa é a parte mais relevante. Embora este ser, esta consciência nirguna, esse substrato de todas as projeções, de todos os gunas de Maya, embora este não seja capturável através de experiência sensorial, do conhecimento direto, do conhecimento inferencial, através dos órgãos dos sentidos, embora ele não seja disponível através de nenhum desses canais de conhecimento / percepção, ele sempre disponível e rastreável através da autoconsciência ininterrupta que aparece como o Aham, eu sou livre do mundo. Este Aham é sempre livre do mundo. Ele aparece como desperto, como sonhador e como adormecido, mas ele é sempre livre e independente do mundo. Então, este Aham, que é a consciência refletida, é a manifestação da consciência original que nos permite rastrear a consciência refletida e compreender a real natureza desta consciência refletida, como a consciência humana, como consciência ilimitada, existência ilimitada, a natureza nirguna do Jiva-Atma, Ishvara-Atma e Paramatma. Ok? Então, essa é a parte mais bonita, embora não seja disponível para conhecimento, este ser faz propaganda de si através do Aham, do Jiva-Atma. As minhas galinhas não sabem, né, fazer essa contemplação, elas não sabem que eu sou, eu existo, né? Não, para elas não, elas só estão com a cabeça baixa procurando alimento, né? Mas nós, seres humanos, né, nós temos este Aham, este brilho da consciência, né, que nos permite rastrear esta natureza, né, refletida, esta consciência humana, e compreender que ela nada mais é do que a consciência não dual e limitada, a minha natureza nirguna. E esta natureza, ela é ininterrupta, ela é sempre lá, ela é livre do mundo, ela é tranquila, ela é auspiciosa, ela é uma sem uma segunda, não dual, ela é Ananda, é o Atma não dual. Este Atma não dual é o propósito de todos esses nascimentos, é o que precisa ser conhecido e realizado, internalizado, para que a gente possa concluir esta nossa viagem, né? Essa viagem da alma individual que passa por tantos nascimentos, né? Muito linda essa passagem. Ela fala tudo, todos os Upanishads podem ser resumidos nesta passagem do Mandukya, né? Que fala que, embora não seja acessível, né? Esse ser, ele está sempre presente como o Aham, que nós experimentamos. Todos os dias nós dizemos eu. Esta é a consciência, ela se manifesta como eu sou no âmbito da experiência humana. A gente fica por aqui. A gente volta na semana que vem, Ishvara permitindo. Alguém tem alguma coisa, alguma contribuição, alguma reclamação? Falando de contribuição, eu esqueço sempre de agradecer àqueles de vocês que fazem contribuições em dinheiro, econômica. Elas são muitíssimo apreciáveis, né? Elas são importantes para mim, né? E importantes para você também, porque permite a vocês darem alguma coisa em retorno, mesmo que seja, né, 20, 30, 50 reais por mês, tá? Então, essa contribuição de vocês é muito importante, a contribuição do Marcelo é imensurável, né? Uma dedicação total. A Betânia também, ela contribui muito, né? E, tendo dito isso, obrigado por tudo, obrigado pela presença de vocês, pela perseverança,
em fazermos esse trabalho. Sem vocês, eu não estaria fazendo esse trabalho, eu estaria só cuidando dos meus bichos aqui na minha chácara. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Om. Namastê.